Olá, amigos concursandos da Embrapa. Nós deixamos pendentes aí 8 itens da lista Sebrasp e hoje vamos fechar esses 8 itens, porque não podíamos fechá-los, que tinham 2 itens que envolviam quantificadores e negação de proposições quantificadas. Era o que faltava e que foi completado com a aula 14, no dia 27, ok? Então, agora nós já fechamos o conteúdo programático da Embrapa e, por favor, fique até o final do vídeo, tem uma mensagem importante para dar. Vamos ver se agiliza esse vídeo agora, para a gente poder falar mais um pouquinho no final. Então, faltaram esses 3 itens da prova 9, por causa do item 23, eu não quis deixar pendente só um. Então vamos ver o seguinte, aqui nessa parte aqui, é aquela aula Sebrasp, que é uma banca generosa, ela não quer que ninguém zere a prova, então ela dá uma aula de lógica para quem não teve tempo de estudar, não é verdade? Então vamos lá, vamos direto para o item 21, considerando que as proposições, vamos marcar aqui, que proposições? Proposição simples A, proposição simples B, proposição composta se B, então C, e proposição composta se A e B, então se C e D, então D, sejam verdadeiras, considerando que sejam verdadeiras, considerando que sejam V, então a proposição D será obrigatoriamente V. É verdade isso? Proposição D será obrigatoriamente V? Vamos ver. Vamos aproveitar o espaço aqui. Deixa eu ver se dá para abrir um pouquinho mais para ficar maior, para ficarmos com mais espaço aqui. Acho que sim. Ok. Então, diz que a proposição A, verdadeira. A proposição B, verdadeira. Então, temos B verdadeira. E temos que essa proposição aqui, se B, então C, também será verdadeira. Ora, todos sabem que a proposição condicional, quando o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso, porque se o consequente for falso, vai resultar em falso. Para que esse resultado seja verdadeiro, o resultado da condicional, qual tem que ser o valor de C? Verdadeiro também. E aqui é dito que essa proposição aqui toda, é verdadeira, essa condicional aqui. Ora, nós temos que A e B, ambas são verdadeiras. O conectivo é da conjunção. O E, ele é exigente, mas como ambas são verdadeiras, vai dar verdadeiro, certo? E aí, para que essa proposição toda resulte verdadeira, deixa eu marcar aqui o C, o C, a gente tem que o C é verdadeiro. Já pela proposição anterior, vimos que o C é verdadeiro. Qual tem que ser o valor do D? O D, para que resulte, essa proposição toda aqui resulte verdadeira, o D tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Porque eu tenho uma condicional aqui, que se o antecedente é verdadeiro, o consequente também tem que ser verdadeiro para que ela resulte verdadeira. E resultando verdadeira, toda ela resultará em verdadeiro, porque eu teria aqui verdadeiro, então verdadeiro. Tá? Então, no item 21, absolutamente correto, a proposição D será obrigatoriamente V. Na 22, diz assim, caso a proposição se a Embrapa promover ações de educação ambiental, então a população colaborará para a redução da poluição das águas. Caso essa proposição condicional seja V, a proposição se a Embrapa não promover ações de educação ambiental, então a população não colaborará para a redução da poluição das águas. Também será V. Diz que também será V essa outra proposição. Será? Nós vimos na aula 7, se você não assistiu a aula 7, por favor, então corre, vai lá assistir e volta depois, porque nós vimos as relações entre as implicações
que as implicações recíprocas não são equivalentes, inversas não são equivalentes, só a contrapositiva que é equivalente à condicional. Vimos e ainda fiz a demonstração aqui no PowerPoint, que usando tabela verdade, que a recíproca não é equivalente, a inversa não é equivalente, só a contrapositiva é equivalente. E o que nós temos nessa questão? Vamos tratar, transcrever para a linguagem lógica, como eu fiz em duas questões recentes aí, acho que inclusive em duas que eram dúvidas aí dos amigos. E eu resolvi, acho que na aula 15 e na aula 13. Olha só, vamos transcrever para a linguagem lógica. Se a Embrapa promover ações de educação ambiental. Então, promover é letra P. Opa, eu fiz bobagem. Espera aí. Pronto, já consertei. Se a Embrapa promover, por que não chamar essa proposição de P? Aproveitando aqui o promover, vou chamar de P. Se P, então a população colaborará. Colaborará começa com C. Por que não chamar, falando na linguagem lógica, que é melhor você transcrever para a linguagem lógica, traduzir para a linguagem lógica e usar as letrinhas que ocupam menos espaço. Então, essa primeira proposição é se P, então C, onde P é promover ações e C é população colaborar, letra C. Aí a proposição se a Embrapa não promover é negação de P, né? Não P, peraí, não promover, é não P, eu ia já errando aqui, vamos consertar rapidinho. Não promover. Se a Embrapa não promover, é não P, é a negação. Não promover. Então, tem um então aqui, ó. Então, a população não colaborará. Não colaborará, então não colaborará é não ser. E aí nós temos, volta lá, peraí. Volta aqui. O que é essa aí? É a inversa. Vamos ver aqui no PowerPoint, fica melhor. A inversa. Como é que é a inversa de se P, então que? É não P, então não que. Ou seja, nega o antecedente e nega o consequente. É exatamente o que nós temos nessa questão. Essa aqui é a inversa daquela condicional. E, como eu falei, caso você não tenha assistido, assista correndo a aula 7 para saber que a inversa, assim como a recíproca, não é equivalente à condicional, só a contrapositiva. Então, como é que seria certo, o gabarito certo? O gabarito é errado. Como é que seria o gabarito certo? Se não C, então não P. Ou seja, se o item dissesse assim, se a população não colaborar para a redução, se a população não colaborar, então a Embasa não promoverá. Pronto. Aí estaria certo, porque eu teria a contrapositiva. Como é a inversa, então não será V, será F. Tá? Então vamos para o item 23. Ok, 21, 22, fácil, tranquilo. Item 23 que nós não fizemos porque não tínhamos, na época, visto ainda quantificadores. Considerando que as proposições, as pessoas que no banho fecham a torneira ao se ensaboar, são ambientalmente educadas. Vamos marcar isso aí. São ambientalmente, considerando que as proposições, as pessoas que no banho fecham a torneira ao se ensaboar são ambientalmente educadas. E existem, vamos marcar de verde essa segunda premissa, existem crianças ambientalmente educadas. E aí temos como conclusão, então a proposição, vamos marcar a conclusão de azul. Então a proposição, existem crianças que no banho fecham a porta ao ensaboar, também será V. Então vamos marcar isso aí, ó. Considerando que as proposições sejam V, não, vou botar em amarelinho, sejam V, então a proposição que está aí como uma conclusão de um silogismo, né? O que é silogismo? Duas premissas e uma conclusão. É uma argumentação lógica que nós temos aí. Então a proposição
Existem crianças que no banho fecham a torneira aberta, também será V. Vamos fazer diagrama lógico. Toda questão desse tipo é interessante fazer o diagrama lógico. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o conjunto das pessoas ambientalmente educadas. Vamos fazer aqui. Esse é o conjunto das pessoas ambientalmente educadas, tá? Como eu sempre falo, para bom entendedor, um risco é Francisco, né? E essa premissa, essa proposição, que está formando uma premissa, né, de um argumento lógico, não tem o quantificador universal, o todo. Mas você pode deduzir não, está implícito ali que todas as pessoas que no banho fecham a porta ao se ensaboar são ambientalmente educadas. Na segunda premissa está o quantificador existencial, né? Que qual é o quantificador universal? É o todo, qualquer que seja. E o existencial? Existe algum é o quantificador existencial. Então, nós temos o seguinte: as pessoas que no banho fecham a torneira. Então, vamos desenhar aqui o conjunto dos que fecham a torneira. Ok? Então, o diagrama para a primeira premissa está aí. Todas as pessoas que fecham a torneira ao se ensaboar são ambientalmente educadas. As pessoas que fecham a torneira, o conjunto dessas pessoas está contido nas pessoas ambientalmente educadas. A proposição, e existem crianças ambientalmente educadas. Vamos desenhar agora, fazer o diagrama dessa segunda premissa. Existem crianças ambientalmente educadas. Vamos ver aqui. Desenhar aqui. Em vermelho, o conjunto das crianças. É o conjunto das crianças. Estou atendendo a premissa que diz existem crianças ambientalmente educadas. Está aqui, ó. Alguma criança é ambientalmente educada. Faltou só, para ficar bonitinho, eu encher esse conjunto aqui, que eu estou dizendo que todas as pessoas que no banho fecham a torneira são ambientalmente educadas. Então aqui está o todo. Todas as pessoas que fecham a torneira. Agora, para essa segunda premissa, eu não vou ter uma hipótese apenas. Porque nessa hipótese aqui, o que aconteceria? A conclusão: existem crianças que no banho fecham a torneira. Nessa aqui eu teria falsa. Essa hipótese seria uma conclusão falsa. Qual seria a verdadeira? Seria a que eu tivesse aqui, ó, o conjunto das crianças, pegando também o conjunto dos que fecham a torneira e que são ambientalmente educadas. Nessa hipótese aqui, eu teria a conclusão verdadeira, mas a conclusão não pode ser mais ou menos, talvez seja verdadeira, não pode, tem que ser necessariamente verdadeira para que o argumento seja válido. Então, essa conclusão aí não será V, ela pode ser verdadeira, é aqui, ó, à direita, eu estou mostrando a conclusão que é verdadeira, porque vão existir crianças que fecham a torneira. Mas eu tenho outra hipótese em que eu tenho crianças ambientalmente educadas, é o que está em verdinho, tá? Crianças ambientalmente educadas, está aqui, e que não fecham a torneira. Então, nessa outra hipótese aqui da esquerda, seria falsa essa conclusão. Logo, o item 23 é errado. Não será V. Pode ser V, mas não necessariamente. Pode ser V como pode ser F, ok? Beleza? Fechamos então a prova 9. E aí estão faltando só
os 5 últimos itens da prova 15, ok? Aí tem aqui o item 41. Primeira coisa que você pensa, opa, vou fazer essa tabela verdade, eu sei fazer. Mas não precisa fazer a tabela verdade. Por quê? Nós acabamos de falar, e se você não está reconhecendo, então assista a aula 7. Ali você tem uma contrapositiva que, como eu mostrei, não só aqui no PDF, como aqui também, que a contrapositiva sempre será equivalente à proposição condicional. E o que eu tenho aqui nesse item 41? Eu tenho uma proposição condicional, está aqui a condicional, vamos marcar, verdinho, verdinho, fica bonito. A proposição condicional, se A, então B. E o que eu tenho aqui? Se não B, então não A. O que eu tenho? A contrapositiva. Como é que é a contrapositiva? Eu nego o antecedente, passando ele para consequente, e nego o consequente, passando ele para antecedente. Né? O consequente passa para antecedente negando, como você está aqui. Ó. Se P, então Q, fica se não Q, está aqui, então não P. Eu jogo o antecedente para consequente com a sua negação. Então, essa proposição, conforme eu mostrei na aula 7, eu repito, se você não assistiu, então volta, assiste correndo. E aí, quando você tem o bicondicional, isso eu expliquei na aula 2, que o bicondicional é uma forma de testar a equivalência de duas proposições. Por quê? Como o bicondicional, quando uma é verdadeira, se elas são equivalentes, as duas serão verdadeiras, ok? E no bicondicional, as duas sendo verdadeiras, dá verdade, dá valor verdade. Resulta em verdade. Quando as duas são falsas, também resulta em verdade. Por isso que se usa o operador bicondicional para testar se ocorre equivalência entre duas proposições. Se fazendo o bicondicional entre as duas resultar V em todas as linhas da tabela verdade, será uma tautologia. Como você já sabe que a contrapositiva é equivalente à condicional, então você já sabe, sem precisar fazer a tabela verdade, que aqui vai dar V em todas as linhas e será uma tautologia, item 41, certo? Beleza. E aí volta, já pode ir para o 42, mas olha, fica como dever de casa. Você monta essa tabela verdade aqui e vai resultar em tautologia, tá? Em casa você faz isso. Negação de A, negação de B, faz o condicional entre A e B, depois faz o condicional entre se não B, então não A. Pronto. 42. Considerando que P seja a proposição, todo jogador de futebol será craque algum dia. Então, a proposição não P, que é a negação de P, é corretamente enunciada como nenhum jogador de futebol será craque sempre. Está certo isso? Lógico que não. Isso está errado. Nós vimos isso na aula 14. Aula 14, nós vimos quantificadores e negação de proposição quantificada. Qual é a proposição original? Todo jogador será craque. Então, todo jogador está aqui. Ó. Todo jogador de futebol será craque algum dia. O todo está aqui dentro. Como é que eu nego isso? Eu faço... transformo isso em existe e nego a proposição que está ali, a afirmação. Ó, aqui eu tenho os craques e tenho o jogador. O que eu fiz? Eu abri o jogador, o conjunto dos jogadores que estava ali dentro, eu passei para fora, deixando a interseção. Uma interseção. O que isso quer dizer? Que existem jogadores que não serão craques. Então, como é que seria a negação correta? Existe ou algum, tanto faz, algum jogador de futebol não será
craque sempre. Se você não assistiu a aula 14, então corre e assiste. Peraí, meu amigo, peraí, que coisa horrível. É culpa da mesa, tá? Não. Pronto, ficou mais bonito. Se você quiser, vamos dar uma recordada aqui, ó. Era aqui, ó. Na página, você pega lá a nossa apostila e vai na página. Passou. Passou, onde está? Meu Deus, como é que passou? Ih, passou, mas eu tenho um quadrinho aqui, ó. Ah, tá aqui. Ó. Negação das proposições quantificadas. O todo você nega com existe. E você troca o quantificador universal, que é o todo qualquer que seja, pelo existencial, negando a afirmação. É isso que nós fizemos aqui, ó. Eu troquei esse todo aqui, ó, eu tinha todo. Como é que eu nego todo? Eu passo o todo para existe. E o que eu faço com a afirmação? Jogador de futebol será craque? Não será craque. Pronto. Então, o item 42, errado, como nós falamos. Tá? 43. Considere as proposições seguintes. Se o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, cairá para a segunda divisão. Repara que essa vírgula, como já vimos em outras questões, essa vírgula esconde um então. Mas você vê que a sentença começa com se, né? Essa proposição começa com se. Então, se tem o se, mesmo que o então esteja escondido, não deixa de ser uma proposição condicional. Proposição A, o Estrela vence. Proposição B, o Estrela Futebol Clube perde. O Estrela perde. C, o Estrela cairá para a segunda divisão. Nesse caso, a proposição Q pode ser expressa simbolicamente por A e B, então C. Tá certo isso? Vamos ver. A e B, então C. Como é que é a proposição que está aqui em verdinho? Se o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, você tem aqui um conectivo ou, e aqui está o e. Então já está errado. Cairá para a segunda divisão, é a proposição C. Lógico que está errado. Opa, não é aqui, meu amigo. Presta atenção no serviço aqui, ó. 43, errado, certo? errado. O gabarito errado. Considere as proposições a seguir. Vamos de novo, vamos marcar aqui bonitinho. Ou o Saturno Futebol Clube vence, ou se perder, cairá para a segunda divisão. Repara, o então vem aqui, ó. Se perder, então cairá para a segunda divisão. O então está escondido aqui, ó. Não é na primeira vírgula. Se perder, então cairá. Presta atenção nas vírgulas, tá? Então você tem aqui, vamos lá, pegar a amarelinha. A premissa, a proposição A é o Saturno Futebol Clube vence. A proposição B, o Saturno perde. Proposição C, o Saturno cairá para a segunda divisão. Nesse caso, a proposição R pode ser expressa simbolicamente por A, se A não, A ou então B, se B, então C. Tá certo, vamos lá? Ou Saturno Futebol Clube vence, é a proposição A. Ou, tá aqui o ou, tá antes do parênteses, tá o ou aqui, tá ok? Deixa eu trocar a caneta. Ou, se perder, tá aqui, ó, o se perder é o B. Ou, se perder, cairá para a segunda divisão, que é a proposição C. E está aqui o então. Então, certinho. Item 44, gabarito correto. Tá bom? 45. Considere as proposições abaixo. Aliás, lembrando que essa lista aí
estava com os gabaritos, se não me engano. Então você fez e provavelmente você acertou. Eu acredito que todos que estão se esforçando, que receberam aí, pegaram a apostila, vão gabaritar a prova. Considere as proposições abaixo. João será aprovado no TRT ou do TS, não, no concurso do TRT ou do TSE, mas não em ambos. Então, a proposição T estará corretamente simbolizada por A ou B e não A ou B. E quais são as proposições simples que a compõem? A é João será aprovado no concurso do TRT, João será aprovado no concurso do TSE. Então, aqui diz, primeiro, vamos lembrar o que nós vimos em várias outras questões, eu tenho certeza que nós vimos, que toda vez que você tem esse mais, você pode associar a conjunção, porque esse mais, você pode substituir ele sem prejuízo do sentido por e. No entanto, não em ambos. Então, você tem um e aí. Está aqui o e. Ó. O e está aqui. Até aí está certo. Ele será aprovado no concurso do TSE, será aprovado no concurso do TRT ou do TSE, mas não em ambos. Mas não em ambos, não em ambos, é essa aqui, ó. É a negação de A e B. Lembrando que o modificador, nós vimos isso numa das primeiras aulas, que se você tiver assim, não A e B, isso aqui não é a mesma coisa que não A e B. Porque aqui o modificador está modificando somente o A. Aqui está modificando os dois. Então está perfeito. Está dizendo que a proposição T estará corretamente simbolizada por ele vai ser aprovado ou no TRT ou no TSE e, no entanto, não será aprovado em A e B simultaneamente. Então está perfeito o item 45, está certinho o item 45. Com isso nós fechamos e eu acho que já vimos todo o conteúdo programático da parte de lógica para a Embrapa. E eu fico à disposição de dúvidas, de questões da apostila para quem recebeu a apostila. Eu tenho o nome de todos. Então, pode ser por e-mail, que é pedrobella@uol.com.br, também a chave Pix para quem pôde colaborar, 15 pôde colaborar, um valor ínfimo. Aí é só ver o vídeo de apresentação da apostila para vocês entenderem. E aí, conforme eu comentei aí com alguns amigos aí, que eu ia tentar terminar o programa de lógica até o dia 28, que é hoje, estou cumprindo aí a palavra. E eu vou tentar, antes da prova, fazer a correção de 8 questões que são de autoteste na apostila e que abrangem toda a parte de estatística descritiva, não de probabilidade. Probabilidade está a partir da página 60 na apostila. E essas questões de estatística descritiva são 8 questões na página 57 a 59 da apostila, que pega um pouquinho de tudo da descritiva. E aí eu estou pensando em fazer um vídeo com a solução dessas 8 questões. Quem estudou a apostila e fez 32 questões antes, e tem essas 33 a 40, que está na página 57 e 59, eu pretendo fazer o vídeo para essas 8 questões, antes da prova da Embrapa. Beleza? Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Não esquecendo de pedir que, se não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e, se gostou das resoluções, não deixe de dar o like, tá bom? Tudo isso é gratuito. Um abração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.